Fala galera, chegamos então a esse terceiro episódio de Alien Earth. E galera, episódio intitulado Metamorfose, que leva também, cara, a muitas questões sobre o cânone, sobre o que está acontecendo ali com a Prodigy e também as consequências que podem ter todos esses experimentos com a linha narrativa que a gente conhece da franquia Alien. E isso tudo, cara, é muito interessante assim, porque vamos começar pelo básico, tá? Eu não tinha feito a crítica dos dois primeiros episódios ali, então tô vindo aqui pela primeira vez aqui para colocar opiniões, argumentos, tudo mais pra gente poder debater tudo mais, galera. Toda a apresentação da série, tá? E também com a questão ali dos sintéticos sendo híbridos, tendo essa consciência toda das crianças, essa questão toda da Terra do Nunca, Peter Pan, os Garotos Perdidos e como que isso vai funcionar também pro andamento da série. Eu tô achando isso muito interessante, tá? Eu entendo muito também o que vem sendo questionado, cara, desde a semana passada, desde a estreia ali, sobre, na verdade, desde antes, né, que eu tinha feito já o vídeo com as críticas americanas, isso já tinha sido apontado por um ou outro crítico lá, essa questão dos coadjuvantes, essa questão ali, né, dos híbridos todos com essa consciência ali mais infantil de como que isso poderia funcionar também no andamento da série por causa, né, de como funcionariam os conflitos ali. E eu entendo muito essa questão de isso poder ficar, cara, algo muito mais maçante, assim, tá? Por causa dessa ingenuidade, digamos assim. Mas eu acho que dentro do contexto como está apresentado, e também, assim, isso conversa muito com o tema da Prodigy, conversa muito também, assim, com essa questão do que está acontecendo lá também. Sabe aquela pergunta sobre o que tem naquela gosma preta, cara, do corredor que a gente vê novamente ali, o Andy passar? Que tipo de experimentos já aconteciam ali dentro também? E, pegando a Prod, pegando a William e o Tani, o que já tem também da William e o Tani de conhecimento antes dos eventos de Alien? Então, o que já haviam também de experimentos acontecendo? Ou seja, a maneira como está sendo colocada essa história aqui dentro de todo o cânone existente, dentro da linha temporal já existente, eu acho bastante interessante para ver que ponto que ela vai realmente conseguir mudar algumas coisas ou conseguir se estabelecer algumas possibilidades que de alguma maneira ou de outra, seja agora, seja no futuro, uma segunda temporada, tudo mais, consigam encaixar com o que já é existente. E eu tô gostando, cara, tá? A maneira como toda a questão dos sintéticos, híbridos, o conceito colocado ali, para mim, em 3 episódios, eles estão funcionando muito bem. E nesse terceiro episódio, a gente consegue ter até mais desenvolvimento de alguns deles ali, onde a gente vai tendo algumas características que são bem interessantes, assim. O quanto que o Morrow também consegue, dentro, né, do que ele enxerga de como ele vai poder se aproximar e utilizar os Lysley justamente para isso. E o quanto também, né, tem essa questão de inveja, essa questão toda de tentativa de se colocar ali perante aos outros, conversa também assim com muita coisa que o Cavalier tinha conversado já no primeiro episódio de querer ter uma mente tão inteligente quanto a dele para poder ter uma troca verdadeira, né? E isso também se apresenta um pouco nesse episódio, assim, ou seja, a questão toda dessa consciência mais ingênua colocada dentro de personagens ali que é para ter uma grande importância, entendeu? É algo novo também dentro dessa estrutura toda que a gente conhece aqui. E isso para mim é algo que tá funcionando até agora e não tem, até esse momento de 3 episódios, cara, algo que me afaste da maneira como a história está sendo apresentada. E acho que esse é um ponto muito importante para vir aqui para a gente poder conversar. E obviamente que eu entendo, cara, quem tem sim isso já como alguma aversão, entendeu? Algo que já afaste alguma coisa ali da série, como eu já vi também em outros vídeos que eu fiz especiais durante a semana, né, entre a estreia e o terceiro episódio de hoje, alguns apontamentos que já aconteceram em comentários também. Mas para mim, até esse momento, cara, não está realmente me incomodando. E a gente chega nessa questão toda, já que tá falando sobre os experimentos, né? O quanto que o que está sendo feito com o Joe, a questão ali do seu órgão retirado, a questão do
pegar e colocar ali, né, o parasita, e se isso vai realmente, através desse experimento, ser colocado de volta no seu corpo, e a gente vai ter o Joe com um xenomorfo crescendo dentro dele. E até onde que esse experimento pode realmente ir? Sem falar nessa mudança por completo que já tinha sido observada muito bem nos dois primeiros episódios, da questão da Wendy, quando ela está chegando próximo já da nave, agora com uma maneira já um pouco mais forte até, essa conexão toda da comunicação que existe entre ela e o xenomorfo. E esse ponto, cara, é um ponto assim, ó, extremamente importante, porque ele é um ponto muito transformador para tudo que vai vir para frente. Só que tudo que vai vir para frente, querendo ou não, como a gente está vendo numa série que está muito colocada no prólogo do filme original, principalmente no prólogo do filme original, a gente está vendo uma apresentação de um conceito para algo já existente. E a minha torcida, tá, é que isso tudo chegue realmente em algo que funcione muito bem. Porque acho que o maior problema que eu consigo ver nesse momento é daqui a pouco de não ter um encaixe que realmente funcione para a história que a gente já conhece. Até esse momento eu tô gostando, até esse momento tô pagando muito para ver o que pode acontecer daqui para frente. Mas ao mesmo tempo me bate um certo receio por causa do novo. E essa questão do novo, para mim, que é muito curiosa, assim. Muitos críticos apontaram que o quinto episódio ele é um episódio muito transformador. Ao mesmo tempo, tá? Muitos tinham apontado também que o ritmo até chegar ao quinto episódio era um ritmo muito mais lento. E eu não sinto que esse ritmo mais lento ou mais pausado, ou a maneira que quiser chamar, também seja prejudicial à história que está sendo contada. Eu estou gostando muito que esse ritmo está conseguindo realmente deixar as coisas fluírem de uma maneira onde a gente vá podendo também observar cada coisa que vai acontecendo e poder questionar. E poder tentar, de alguma maneira ou outra, também montar esse quebra-cabeça todo que está acontecendo. E tem essa briga toda das corporações que também vai ter algo a mais para ser contadas do porquê que a Prodigy não está colocada daqui para frente. É essa questão toda desse novo conceito sendo estabelecido para algo já existente. Do porquê que a Prodigy não tem uma continuidade depois, porque ela é uma questão toda de uma grande corporação com essa importância, com esse grau de importância, ela vai ter que ter seu fim dentro de Alien Earth. Ou seja, tudo que acontecer aqui dentro dessa série, ela vai também ser um cânone definitivo para a história que a gente vai ver daqui para frente. Ou seja, a história que a gente já viu, porque ela é dos anos 70. E esses pontos, cara, é que tá. Pra mim, por mais que eu esteja gostando, existe sim algo chamado um receio sobre como que eles vão conseguir encaixar tudo isso. Mas eu tô, como eu falei antes, cara, eu tô muito pagando pra ver. Porque pra mim as coisas estão funcionando até aqui e eu tô muito também, assim, curioso pra saber até que ponto que vai essa conexão do Wendy, porque tudo que tá colocado sobre ela até esse momento, cara, ela é sim esse ser que não só é capaz de ir desvendando muitas coisas e conseguindo ter interferência em muitas coisas também, assim como a própria tecnologia, ela é um ser completamente diferenciado, sim. Ela também é um ser extremamente forte e capaz, como a gente vê ela derrotar o Xenomorfo. Acho que aqueles primeiros 5 minutos do episódio ali, com ação muito presente também, é muito bem estabelecida. E que nos mostra, por mais que a gente não veja, né, olha o bizarro, né, do que eu vou falar, ela nos mostra, mas a gente não vê. Porque a gente está acompanhando o Joe naquele momento, né? A ação está acontecendo na porta e a gente não vê a porta para trás, e a gente não vê o que está acontecendo na porta para trás, a gente só vê já o fato consumado, que já é o xenomorfo ali morto e a Wendy tendo, né, aquele simplesmente risco ali com aquela gosma mais esbranquiçada ali, né, já escorrendo na sua cabeça ali. E a gente, ao mesmo tempo que não vê a ação acontecendo, o fato consumado dá também essa força toda que a Wendy tem. Ou seja, ela é sim esse ser muito, muito, muito especial. E o quanto que a, a brincadeira toda, né, que existe, enquanto que a Ripley aqui de Alien Earth, ela vai ser também assim esse fator
definidor do que vai acontecer pra frente, né? O Killmonger vai usar o Slice ali para conseguir se infiltrar na Prodigy, isso já tá mais do que desenhado dentro da série. E também a maneira como ele é bem perspicaz, digamos assim. Como que o Killmonger, ele é um personagem, cara, também extremamente interessante, e o quanto que ele tá disposto também a concluir. Eu achei muito interessante, cara, como ele faz aquela conversa com a nova Yutani, né? Sobre qual é a ordem e o que ele vai realmente fazer. O que ele já deixou para trás, o que ele perdeu, na verdade, porque a questão da filha também é muito sobre essa questão da perda. E, e esse ponto é interessante, né? Acho que a gente vai conhecer mais desse personagem ainda. E, e esse ponto vai ter algum tipo de conexão também com... Aí é uma questão bem mais ampla, tá? Bem mais aberta, assim. Mas algo sobre a criança que ele perdeu e algo sobre as crianças que conseguiram ter, de uma maneira ou de outra, né, um resgate pelas partes que o Cavalier transformou em experimentos e salvou as crianças de uma maneira ou de outra. Acho que esse ponto, esse elo também vai ter algum tipo de conexão, assim, pra frente, muito principalmente com, né, o Morrow junto com a Wendy. Quando tiver novamente esse encontro, e esse encontro ali vai funcionar já de outra maneira. Mas que tudo que está colocado do experimento e esse experimento ocorrendo dentro do Joe, qual vai ser a reação da Wendy para tudo isso que for acontecer. Galera, coloca embaixo nos comentários o que acharam sobre esse terceiro episódio, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente. 2 vídeos especiais vão sair ainda aqui na quarta-feira sobre Alien Earth e a cobertura completa segue aqui no canal. Tech 04, viva o sonho aqui!